Senhor presidente, deputado André Luiz Siciliano, senhoras e senhores deputados, quero, seguindo a tônica do debate aqui trazido pelo deputado Luiz Paulo Correia da Rocha, quero dizer que o governo tem trabalhado atentamente esta questão. Não foi em vão que o governador Luiz Fernando Pezão, de forma responsável, iniciou este governo com um chamamento aos secretários para que reduzissem na estrutura de suas secretarias em 35% as despesas com o pessoal do ponto de vista de cargos comissionados na estrutura do governo do Estado. Esta preocupação, ela vem dentro da responsabilidade de que, olhando a realidade da economia, marcada pela crise econômica que atinge em cheio o Estado do Rio de Janeiro, por ter como carro-chefe de sua economia hoje a produção de petróleo, sendo afetada diretamente pela questão da redução na arrecadação de royalties e automaticamente de ICMS, em razão das atividades do petróleo. E o Rio de Janeiro também foi o estado mais atingido pela crise política, pela crise moral que se abate no país, visto que a Operação Lava Jato está centrada nas atividades da Petrobras, o que automaticamente gerou uma desaceleração das atividades econômicas, transacionais, comerciais da Petrobras, que tem como foco o Estado do Rio de Janeiro, e automaticamente há uma perda de receita, há uma perda na geração de empregos. Estamos hoje assistindo nos jornais o município de Itaboraí agonizando um momento difícil, porque viveu um boom de crescimento com o Comperj e hoje se depara com trabalhadores morando em marquises, em bancos de praça, sem emprego, sem comida, sem perspectiva. É esta a realidade que atinge em cheio os cofres, a economia do Estado. O governo, com responsabilidade, iniciou cortando na própria carne. Além disso, suspendeu diversas atividades programadas para que fossem reprogramadas, atendendo à nova realidade financeira. O governo dialoga abertamente e seriamente com o Tribunal de Justiça, convocando para esta discussão os poderes legislativo, o Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado, a fim de que possamos, naquilo que traz o deputado Luiz Paulo no início de sua fala, a preocupação com o Rio Previdência. Rio Previdência que arca com o pagamento de todos os aposentados e inativos da estrutura do Estado. Que o governo tenha consciência de que, se uma medida não for tomada no segundo semestre, no início do segundo semestre, não teremos condições de arcar com os compromissos com estes profissionais. E o governo não espera julho para buscar uma solução. O governo antecipa essa discussão e nos próximos dias
precisamente dia 9, o Conselho do Tribunal de Justiça já estará se reunindo para discutir um pedido do governo. Nós temos um fundo no Judiciário que é composto de uma arrecadação através das guias de recolhimento daqueles que buscam o Judiciário. Este fundo se destina a investimentos na estrutura do Judiciário e não ao pagamento de pessoal e ao custeio do Judiciário. Este fundo já socorreu o Estado no ano passado para que pudesse o Estado quitar as suas dívidas com precatórios. E agora chama o governador a necessidade de, com responsabilidade, discutirmos a possibilidade de, a partir deste fundo, se equilibrar as contas do Rio Previdência para que o Estado possa honrar este compromisso que é de todos com os servidores, aposentados e pensionistas. Então, o governo do Estado, o governador Luiz Fernando Pezão, não está assistindo de braços cruzados esta crise. Está buscando alternativas, reduzindo despesa, buscando receitas, buscando fontes mais próximas e menos onerosas ao Estado para equacionar um problema. A responsabilidade é de todos, porque o Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado não tem uma receita própria. São mantidos por duodécimos. Duodécimo é uma parte do orçamento das receitas do Estado que é destinada à manutenção dessa estrutura, inclusive a estrutura do Legislativo. Então, neste momento em que fatores alheios à vontade do Estado vêm diretamente pressionar a economia do Estado do Rio de Janeiro, é dever e responsabilidade de todos, a exemplo do que aqui acabou de dizer o deputado Luiz Paulo Correia da Rocha, sem a visão de oposição ou de situação, mas de encontrarmos alternativas. E faz bem o governador Pezão, em primeiro, olhar para dentro de sua casa e na gestão cortar em 35% os gastos, de buscar dentro da realidade do Estado fontes alternativas para fazer o equilíbrio econômico-financeiro, de priorizar o olhar e a atenção para a realidade dos aposentados e pensionistas, que seguramente serão os primeiros a serem atingidos, não for equacionado o equilíbrio financeiro do Rio Previdência. Então, eu não tenho dúvida alguma de que o governo caminha na direção correta. E não tenho dúvida alguma que uma frase dita pelo governador Pezão recentemente, com muito trabalho, com muita determinação, o Rio de Janeiro vencerá essa crise e irá, dentro em breve, de vento em popa, seguir avançando com sua economia dentro do processo de recuperação econômica e dinamismo que tem marcado a economia do Rio de Janeiro nos últimos dias, nos últimos tempos, que faz com que a economia do Rio fosse a economia que mais cresceu neste país na última década, superando o estado de Minas Gerais, voltando a ser o segundo estado da federação do ponto de vista econômico. E eu não tenho dúvida alguma, não perderemos esta posição se continuar o governo tratando com a responsabilidade até aqui apresentada pelo governador Pezão, colocando com responsabilidade e clareza para o povo fluminense e para as instituições a real situação do Estado. Não há o que se esconder. A crise econômica, a crise do petróleo, a crise da Operação Lava Jato, a crise moral, atingiu em cheio a economia do Estado do Rio de Janeiro, porque tem o Rio de Janeiro. É responsável
por 80% da produção nacional de petróleo. Então é natural que esta economia sofra esse revés. O Estado vem fazendo a sua parte, atraindo novos investimentos. E nós precisamos, neste momento de crise, mostrar que, de fato, nós queremos este modelo de condução para vencer a crise e continuar o Rio na balada do crescimento econômico. De nossa parte, nós aqui contribuiremos com o debate para fortalecimento das instituições e para que o Rio de Janeiro possa vencer essa crise. Oxalá que nos próximos dias o Tribunal de Justiça autorize esta operação que aqui apreciaremos e que irá equilibrar as contas do Rio Previdência e nos permitirá pensar em novas iniciativas para poder termos de fato a recuperação econômica do Estado. É o que tenho a dizer, senhora presidente. Muito obrigado. Deputada Ana Paula Reis. Próximo orador inscrito.